Manuele, é verdade. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Ok, irmãos, nós vamos dar seguimento ao nosso estudo. Nós estamos estudando doutrina e a doutrina que nós estamos estudando é a doutrina da igreja, a que se dá o nome de eclesiologia. Eu acredito que o ensino sobre doutrina para a nossa vida cristã é como o alicerce de uma casa. Quando nós construímos uma casa, e nós tivemos a oportunidade de construir uma casa, a primeira casa que nós tivemos, a gente construiu, e eu me lembro que eu ficava muito preocupado com o alicerce, né? Eu falava para o pedreiro, coloca mais ferro, mais concreto, para não cair mesmo a casa. Então, o alicerce é fundamental, porque imagine você uma construção sem o alicerce, sem as brocas, né? Sem sustentação. Qualquer vento, qualquer mexida na terra, tudo vem abaixo. Assim também é a nossa vida cristã. Se ela não estiver fundamentada na doutrina, que são as bases, os fundamentos da vida cristã, a gente perece com muita facilidade. Qualquer vento, qualquer sentimento faz com que nós esmoreçamos e às vezes neguemos a fé e saiamos do caminho de Deus. Então é muito importante o estudo sobre doutrina e nós estamos desafiando a igreja a não perder a escola dominical. Caso alguém não possa vir por alguma razão específica, assista em casa, faça anotações, faça perguntas, questione, perguntem para mim, mas nós precisamos de um saber doutrinário. Nós temos que ter essa responsabilidade para a manutenção da nossa própria vida. Eu gostaria de orar nesse momento, e nós vamos fazer uma rápida revisão do que nós falamos na semana passada, e nós vamos dar seguimento a partir do momento de onde nós paramos, então, no domingo passado. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar ao nosso Deus, rogar a Ele discernimento, concentração, para que sejamos capazes de entender o ensinamento. Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos pelos irmãos que estão aqui, consagrando as suas vidas ao Senhor, dando ouvidos ao conhecimento, desejando ter comunhão um com o outro. Agradecemos também pelos irmãos que moram em outros estados, que estão acompanhando, que moram em outras cidades, que a graça do Senhor esteja com eles também, e que todos nós estejamos olhando para Jesus Cristo, tão somente para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Eu oro para que nós possamos reter o conhecimento, lançar as bases, fortificar as bases da nossa vida cristã. O saber doutrinário faz parte do fundamento, faz parte dos fundamentos da vida cristã. Eles são essenciais, eles são necessários. Nós não podemos ignorá-los, não podemos fazer vistas grossas para eles. Eles precisam ser absorvidos, entendidos, internalizados, refletidos, meditados, para que nós não sejamos levados por ventos de doutrinas, por heresias, por ensinamentos extra-bíblicos, antibíblicos, mas que o Senhor nos ajude, então, a construirmos esse alicerce da nossa vida cristã. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta fácil de responder. Quem foi o fundador da igreja? Quem fundou a igreja? Quem foi o fundador da igreja? Jesus Cristo. Então, a igreja, ou as igrejas que existem na terra, não foi uma invenção humana. Não foi alguém que pensou assim, peraí, esse povo está para lá disperso, sem orientação. Alguém teve uma grande ideia. Então, a igreja de Jesus não é uma grande ideia. Ela foi instituída pelo próprio Cristo. E com base nisso, a gente pode fazer outra pergunta. Por que tem tanta gente hoje contrária à igreja, né? Há muita gente hoje que é contrária à igreja, que detesta a igreja, que não quer saber de igreja. Por que alguém detestaria, odiaria alguma coisa que foi fundada por Cristo, né? É como alguém pintar um quadro bem bonito e aquele quadro se tornou caro e raro
uma peça única, e a pessoa detesta tanto aquele quadro. Às vezes a pessoa não detesta o quadro, às vezes ela não gosta do autor, né, de quem pintou aquele quadro. Então, irmãos, eu sei que nós vivemos um momento hoje complicado no que se diz respeito ao sistema religioso. Nós vamos falar sobre isso hoje, sobre os escândalos que têm sido hoje expostos aí na mídia de maneira geral. Agora, nós precisamos fazer ponderações sobre isso, né? Por quê? Porque cada um de nós dará contas a Deus de tudo, independente do que andam fazendo, independente disso, daquilo outro. A salvação do nosso espírito é individual, a salvação da nossa alma também é individual. Cada um dará conta a Deus, e por isso nós temos que ligar as antenas, ficarmos atentos, vigiarmos a respeito daquilo que o Senhor tem nos ensinado. Na semana passada nós começamos a comentar sobre a doutrina da igreja. Nós falamos sobre a igreja nos países fechados, como por exemplo na Coreia do Norte, onde as pessoas não podem se reunir como nós estamos reunidos aqui. Elas são impedidas. Alguém que se arrisque a fazer um culto na sua casa pode ser preso, levado para um lugar onde a pessoa fica ali trabalhando para o governo, e não é só a pessoa que vai, os parentes também vão, né? E todo mundo é estimulado a ser dedo duro, né? Porque se você sabe de uma coisa e não dedurar, não falar para o governo, não informar, você pode se comprometer. Então, no século XXI, existem lugares que os crentes vivem nessa situação. Nós citamos algumas referências a respeito disso. Depois nós falamos sobre a igreja nos países livres. Mas no Ocidente, no Brasil, por exemplo, nós temos as nossas dificuldades, mas temos liberdade religiosa. É uma liberdade relativa, mas nós ainda temos liberdade para cultuarmos. Ninguém nos impediu de virmos aqui à igreja, de estarmos aqui, de cantarmos louvores para Deus. Pelo menos até agora. E na opinião do pastor Carlos Moraes, a opinião dele, nós nunca seremos privados dessa liberdade. E para mim faz muito sentido o que ele pensa. Eu não sei se eu concordo 100% com isso, porque às vezes eu penso que nós podemos chegar ao ponto de termos alguma censura e uma restrição, mas o maior problema da igreja não é a proibição de cultuar a Deus, porque em países onde no passado já houve proibição de cristãos se reunirem, as igrejas cresceram muito, os cristãos se tornaram numerosos. Então hoje nós enfrentamos o problema da facilidade. Como tudo é muito fácil, né? Como tudo para nós não há impedimento algum, isso também cria problemas. Aquilo que vem fácil demais, pode ser que a gente não dê o devido valor. Então hoje nós enfrentamos aqui no Brasil muitas dificuldades no que se diz respeito à vivência da igreja. Como cristãos, nós vivemos os dramas, os escândalos, as dificuldades. Ontem na reunião de jovens foi discutido sobre isso, né? Como é que nós nos comportamos no mundo de hoje por conta de tantos atrativos que existem. Agora, como cristãos, nós temos que achar o nosso lugar, né? A gente precisa ver onde a gente se encaixa na igreja, na sociedade, porque a Bíblia diz que neste mundo nós somos peregrinos, nós somos forasteiros, e nós temos que encontrar o nosso lugar e vivemos então para a glória de Deus. Nós falamos na semana passada, em primeiro lugar, sobre a eclesiologia, uma doutrina perdida. Ao longo dos tempos e através dos tempos, a Bíblia sempre foi questionada, o ensinamento bíblico sempre foi questionado. E os cristãos, em momentos diferentes, e principalmente nos primeiros séculos, se atentaram em defender a cristologia, a doutrina de Cristo, porque esse era o problema daquela época, né? Agora, a doutrina da igreja, ela foi deixada de lado, e eu acredito que existem vários motivos para isso. Nós também comentamos um pouco sobre isso, e nós iniciamos a falar sobre a natureza da igreja, e é aqui que nós vamos dar continuidade hoje de manhã. A palavra igreja, no sentido etimológico, significa, é formado pelo prefixo ek,
que quer dizer para fora, e kaléu, é o verbo kaléu. Essas duas palavras formaram a palavra eclesia, que no sentido mais simples pode ser traduzido como chamados para fora. Então, alguém que faz parte de uma igreja é aquele que foi chamado para fora, chamado de dentro do mundo para fora do mundo, para viver fora do mundo. A palavra igreja é uma palavra grega. Essa palavra grega, ela não era antigamente usada em contexto religioso. Lembrando que na Grécia o que prevalecia eram as cidades-estados, né? Então cada cidade era o seu estado. Dentro da cidade existiam as comunidades e elas se reuniam, essas comunidades se reuniam, ou os representantes da comunidade se reuniam para tratar dos seus problemas, né? E não havia interferência de fora. Por exemplo, hoje, o Vaticano lá em Roma é uma cidade-estado, né? Lá existe a Santa Sé, que é o quartel-general do Estado e também da Igreja Católica. Eles resolvem os seus problemas, né? Então, a palavra igreja, ela foi trazida para o momento religioso, ou para o contexto religioso, principalmente quando o apóstolo Paulo, ao referir-se aos cristãos que se convertiam e formavam as comunidades, a Bíblia, o Espírito Santo usou esta palavra igreja para referir-se àquelas comunidades. Então, a elas deu-se o nome de igreja, ou de comunidade, ou de assembleia, ou de pessoas chamadas de dentro do mundo para fora do mundo. Paulo usou a expressão igreja de Cristo. Ele usou essa expressão, igreja de Cristo. Em outros momentos, ele usou a expressão igreja de Deus. Então, ao usar essas duas palavras, ou acrescentar esses dois substantivos à palavra igreja, igreja de Cristo, ou igreja de Deus, o apóstolo Paulo tirou o aspecto neutro da palavra, porque a palavra em si é uma palavra neutra, e deu a ela um aspecto religioso. Então, a palavra igreja para nós hoje, ela tem um aspecto essencialmente religioso. Nesse sentido, tanto o Pai, né, e o Filho, que são uma só pessoa, mas para nos referir ao Filho, a pessoa de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja. Você já ouviu essa expressão antes? Cristo é a cabeça da igreja. Cristo é a cabeça da igreja. Portanto, a origem, o caráter da comunidade não estão nos membros, mas na cabeça que é Cristo. Então, guarde essa frase. Esse é um raciocínio interessante para nós. A origem e o caráter da comunidade que é a igreja não está nos membros, mas está em Cristo, que é a cabeça. Isso nos leva ao seguinte raciocínio: a igreja não é um corpo de cristãos, a igreja não é um amontoado de cristãos, a igreja é o corpo de Cristo. A igreja não é um corpo de cristãos, não é um ajuntamento de cristãos, mas a igreja é o corpo de Cristo. Guarde essa frase, ela tem um sentido, ela tem um significado, inclusive muito espiritual. Por que que ele é o cabeça? Porque é ele que nutre, é ele que dá o crescimento, é ele que edifica a igreja. Veja, por exemplo, Efésios 4, versículo 15 e 16. Efésios 4, 15 a 16. Olha lá. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em o quê? Em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Então, Cristo é a cabeça da igreja. Pode continuar, Gabi, por favor. Do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Com essas palavras, o apóstolo Paulo faz uma comparação a uma igreja local, ao corpo de Cristo, a um corpo humano. Então veja bem, alguém que se torna membro de uma igreja, que congrega, que está junto, o membro de uma igreja pode ser comparado a uma mão, a um braço, a uma perna. Então cada membro faz parte do corpo.
Por isso que todos os membros da igreja precisam de alguma forma envolverem-se, precisam fazer parte, precisam pertencer, porque eles fazem parte do corpo. O texto diz que ao seguirmos a verdade em amor, vamos crescer naquele que é a cabeça, porque é dele que emana o amor, o desejo pela verdade em todos os sentidos e significados. É ele que me insere no corpo e me encaixa no corpo, não com os demais membros. Os nossos irmãos fazem parte dessa justa operação, mas a vida vem da cabeça. Agora, eu pergunto aos irmãos, Cristo é a cabeça de que igreja? Ele é o cabeça da igreja, certo? Quem faz essa afirmação? A Bíblia. Que afirmação a Bíblia faz? A Bíblia faz a afirmação de que Cristo é a cabeça. Agora, ele é a cabeça da igreja. E eu pergunto, ele é a cabeça de que igreja? Da igreja dele. A igreja local. Então, Jesus Cristo é o cabeça dessa igreja, certo? Quando nós usamos essas expressões na Bíblia, nós estamos falando que Cristo é o cabeça. No texto aqui, Paulo está dizendo que ele é o cabeça da igreja de Éfeso. Então ele está dizendo para os irmãos, Cristo é o cabeça dessa igreja. Agora, quem é o cabeça da igreja? Cristo. Quem é o cabeça dessa igreja aqui? Cristo. Cristo é o cabeça de todas as igrejas locais espalhadas pelo mundo. Ele é o cabeça de cada uma delas. E cada uma delas é um corpo. Entende? Ele é o cabeça de cada uma delas e cada uma delas é um corpo. Nós não podemos confundir igreja com família de Deus. Igreja é uma coisa, família de Deus é outra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quando não se tem essa questão bem definida aqui na cabeça, isso cria inúmeros problemas. Vamos olhar para alguns textos aqui. Vou pedir para a Gabi achar lá para nós Efésios 2:19. Efésios 2:19. Olha lá. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e do quê? Da família de Deus. Família de Deus. Veja, toda pessoa que recebe Jesus Cristo como Salvador se torna filho de Deus, certo? Certo ou errado? Filho. Se aquela pessoa se torna filha de Deus, ela tem a Cristo como irmão. Jesus é o primogênito. É o primogênito. Toda pessoa que recebe Jesus se torna filha de Deus. Oh, mas não é todo mundo que nasce no mundo que é filho de Deus? Não. Que diz João 1,12. E veio para o que era seu, e os seus não o receberam, os judeus não o receberam, mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Se aqueles que receberam a Cristo se tornaram filhos de Deus, significa que antes não eram. Então nós nos tornamos filhos de Deus no momento da aceitação de Jesus Cristo, da nossa regeneração. Quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós fazemos parte da família de Deus. Então vamos imaginar que aqui em Londrina, aos olhos de Deus, existem pessoas que estão nas suas comunidades, nas suas denominações, nas suas igrejas, que são filhas de Deus. A esse corpo de pessoas dá-se o nome de família, família de Deus. Família diferente de igreja, família no sentido que nós estamos falando. Veja também Efésios 3,15. Gabi, Efésios 3,15. Do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Veja, toda a família nos céus e na terra. Existem pessoas hoje que no passado foram cristãs, receberam Jesus como Salvador e morreram. E onde elas estão hoje? Elas estão dormindo? Você acredita que elas estão dormindo? Não. Benigno, não. Elas não estão dormindo. Elas estão no esquecimento, na memória de Deus? Também não. Onde elas estão hoje? Elas estão no paraíso, na presença de Deus, aguardando o dia do arrebatamento. Essas pessoas fazem parte da família de Deus? Fazem parte da família de Deus. Por quê? Porque enquanto viveram no mundo, elas se tornaram filhas de Deus por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Ok?
Então, elas estão lá nos céus, na presença de Deus. Nós estamos aqui, do qual toda a família, nos céus e na terra, toma o nome de Cristo. Então, a família de Deus é a composição de todos os crentes que houveram no mundo, que estão no mundo e que ainda se converterão ao Senhor e que farão parte dessa família. Mas a igreja é diferente. Mas é diferente por quê? Porque a palavra igreja, a palavra eclesia, no seu contexto sociológico, lá nos gregos, entre os gregos, que foi a palavra que o Espírito Santo usou para designar os crentes, ela só é local, ela não é institucionalizada, ela não é geograficamente expandida, ela é local. Então, uma comunidade cristã, que é o corpo de Cristo, que pertence a Cristo, não é um corpo de cristãos, mas o corpo de Cristo. Então guarde isso, porque isso vai ganhando entendimento na sua mente na medida que o tempo passa. A igreja não é um corpo de cristãos, mas é o corpo de Cristo. Pois a cabeça, que é Cristo, que dá todo o equilíbrio, que nutre, que faz a ligação e tudo mais. A ligação que ele tem é uma ligação de comando, de autoridade e de propriedade. Então, se eu digo assim, a igreja é um corpo de cristãos, eu decepo a pessoa que é a cabeça. Quando eu digo que a igreja é o corpo de Cristo, então eu coloco uma cabeça. Uma igreja não pode ser acéfala. Um corpo de cristãos, quando você diz um corpo de cristãos, então você tira Cristo como autoridade, como originador, como dono, como a cabeça da igreja. A igreja, na verdade, ela tem ganhado hoje alguns contornos diferentes. E nós vivemos um período complicado hoje do meio evangélico, porque o que há hoje no meio cristão evangélico não são pessoas como o apóstolo Paulo, não são homens que procuram conduzir o evangelho de uma maneira simples. A igreja hoje, ela tem sido colocada sob os cuidados de CEOs, né? Administradores, diretores executivos com múltiplas capacidades de liderança, de administração e gestão de pessoas. Mas o organismo vivo, cujos membros estão ligados e sujeitos a Cristo e a sua palavra. As decisões são oriundas de todos aqueles que se sujeitam a Cristo. A mente mais brilhante do mundo, portadora de uma capacidade incrível de gestão, de administração, não é capaz de gerir uma igreja biblicamente. Mas, infelizmente, esse é o rumo, né? Em outras palavras, o que nós estamos querendo dizer. Pense em alguém que é a pessoa mais inteligente do mundo. Coloca nessa pessoa uma capacidade de gestão incomum. Coloca muitos dons e talentos nessa pessoa. E coloca essa pessoa na liderança da igreja, mas ela não tem uma vocação, ela não tem uma conversão, o que ela fará não está de acordo com aquilo que a Bíblia ensina sobre uma igreja. Porque as decisões da igreja, a administração da igreja, não é feita por uma mente brilhante, mas por um corpo de pessoas, por um grupo de pessoas. Como nós tomamos as nossas decisões aqui. Então aqui, presta atenção, irmãos, isso aqui é fundamental. É fundamental, por favor, preste atenção. Nós não podemos confundir igreja com instituição religiosa. Eu consigo definir isso, né? Fui aprendendo a definir e a observar isso ao longo da minha vida cristã. Instituição religiosa é uma coisa, igreja é outra. Vamos dar um exemplo aqui, ou pelo menos explicar melhor. O que é uma instituição? O que é uma instituição? As palavras trazem mensagens. As palavras, por definição, comunicam com a gente. Eu gosto muito de olhar para o sentido e significado das palavras. O sentido é uma coisa, o significado é outro. Mas elas dizem muito para a gente. O que nós entendemos por instituição? O que você entende por uma instituição? Alguém consegue definir? Quando a gente é pego assim, a gente pensa assim, eu sei, mas não sei, né? Eu sei, mas eu não sei falar. Não é assim? Eu não sei se adianta colocar
para poder esclarecer mais, pelo menos para mim. Instituição e acrescentar a palavra filantrópico. Porque muitas vezes a gente... como é que eu posso falar? A instituição filantrópica, ela tenta agir no prol do próximo. Só que às vezes, muitas vezes, é só uma fachada e você para o bem próprio para quem dirige. E uma igreja mesmo, uma igreja séria que é da vontade de Deus, não olha o que as pessoas falam ou não. É dirigida por Deus mesmo, das pessoas que estão no conjunto da administração. Não sei se eu misturei. Esse é o caminho mesmo, né? Irmão Ademir. Instituição, na sua essência, é uma reunião de pessoas organizada com um objetivo comum. Por exemplo, pode-se fazer uma instituição de ensino, onde reúne-se professores para ensinar, né? Uma instituição religiosa pode se reunir pessoas com o intuito de estudos bíblicos, porém, pode ser apenas conhecimentos humanos, né? Ok. É isso que os irmãos falaram, né? Eu vou citar do jeito que eu achei no dicionário. Essa definição é técnica. São estruturas ou mecanismos de ordem social que regulam o comportamento de um conjunto de indivíduos dentro de uma determinada comunidade. Olha que interessante. É uma estrutura de ordem social que regula o comportamento de indivíduos dentro de uma determinada comunidade. Então, veja, nós estamos aqui demonizando uma instituição? Não. Mas, por definição, é uma estrutura ou um mecanismo de ordem social que regula o comportamento dos indivíduos. Agora, nós podemos dizer que a igreja local é uma instituição? Podemos. O problema não está na afirmação, mas do que se entende por isso. Porque quem regula a nossa vida? É um conjunto de normas que nós criamos? Não. Quem é que regula a nossa vida? Cristo. Mas não é muito espiritual falar isso? Não. Como é que Cristo fala conosco? Na sua palavra. Com cada um de nós. Porque o Evangelho, o fato de seguirmos a Cristo é individual. É cada um de nós diante de Deus. Ok? Então, nesse sentido, nós já não somos uma instituição. Ok? Por quê? Porque não é o grupo que define o meu comportamento, mas é a palavra. É transcendente. Está fora de nós. Ok? Continuando, instituições são identificadas como uma função social que transcende os indivíduos e as intenções, mediando as regras que governam o comportamento. Então, esse é um outro ponto importante. Instituições estabelecem regras para regerem comportamento. A igreja é uma agência que regula o comportamento das pessoas? Não, nós estamos pensando, pensem aí. Pode falar, Chuchu. Quem regula as pessoas que estão dentro de uma igreja é a própria palavra enxertada no crente. Exatamente. Ele abandonando as suas crenças para viver debaixo do que Cristo exige de nós. Exatamente. Então, por exemplo, nós que somos cristãos, que pertencemos a uma igreja, pessoas que são curiosas, às vezes até parentes nossos perguntam: lá na sua igreja pode beber? Na sua igreja pode fumar? Na sua igreja pode fazer isso, pode fazer aquilo? Qual é a resposta que nós devemos dar? Na nossa igreja pode tudo. Não é isso que Paulo falou? Nós somos livres para fazer o que nós quisermos. Eu conheço um pastor que tinha um pintor pintando uma casa pastoral. A Adri sabe quem que é, né? Aí o pintor, ele gostava de fumar. E quando entrava na casa, a casa estava enfumaçada, parecia que estava pegando fogo lá. Ele deixava tudo enfumaçado. E um dia o pastor entrou lá para ver e falou: mas está difícil aqui, hein, fulano? Aí ele falou assim:
o senhor proíbe fumar, né? Ele falou, não, cada um escolhe o jeito que quer morrer. Né? Quer dizer, e é verdade, é uma questão de individualidade. Né? Então, não é a igreja que estabelece comportamento. Entende? O cristianismo, se é que a gente pode dizer assim, é a única religião do mundo que não impõe nada sobre ninguém. É uma questão de consciência. É o Espírito Santo em mim. Por isso que a igreja, lógico, tem diretrizes. Nós temos horário para começar o culto, temos horário para terminar. Nós temos, porque para certas coisas precisa ter ordem. Onde não há ordem, há desordem, certamente. Mas quem regula a minha vida não é instituição. Os irmãos estão entendendo? Cristo é o cabeça da igreja. A cabeça comanda quais membros do corpo? Todos. Simultaneamente, mas de forma independente. Por exemplo, olha, a minha cabeça tem um cérebro ali. Bom, eu acho que tem, né? O meu cérebro agora vai dar um comando. Eu vou dizer para os irmãos. Ele vai pedir para levantar a minha mão direita. Aí, levantei. Ok? Eu vou pedir para baixar. A cabeça dando ordem para o corpo. Ok? Então, se essa mão levantou, a outra, ele não levantou. Ao mesmo tempo que há uma interligação, há uma independência. É cada um de nós. Então, é Cristo sobre todos. E cada um de nós consciente de quem nós somos. Se você segue as religiões orientais, por exemplo, existe uma conduta de ética enorme. Todo mundo tem que seguir aquilo ali para se encaixar dentro daquela questão. O cristianismo não. É eu e Deus. E mais ninguém. Entende? Irmão Benigno. Pastor, partindo desse pressuposto e entendendo o que o senhor falou, né, dessa distinção da palavra instituição religiosa para o que realmente é uma igreja, hoje a família é muito bombardeada, principalmente pela mídia, pela questão cultural mesmo. Em defesa desses valores, eu já falei e já ouvi muitos evangélicos também dizer que a primeira instituição criada por Deus foi a família e foi preservada mesmo após a queda do homem. Está correto isso? Sim. A família é a primeira instituição. Está corretíssimo. A família é a primeira instituição formada por Deus. A igreja é a segunda. A igreja é a segunda. Por isso que numa escala de prioridade, a família antecede a igreja. Como? Está se referindo à palavra? Eu não creio que seja errado você usar a palavra instituição. Depende do que se entende por ela. Né? Por exemplo, a gente usa as palavras às vezes, nós precisamos entender exatamente o que significa. Por exemplo, nós falamos assim, nós vamos para a igreja. Quase todos nós falamos isso. Domingo é dia de nós irmos para a igreja. Agora, na cabeça de cada um pode ser diferente. Não pode? Porque o que culturalmente a gente entende por igreja? Quando a gente fala assim, no sábado à noite, amanhã é dia de ir para a igreja, o que vem à mente? A fachada do templo. Né? Amanhã a gente vai lá. A gente vê a igreja como parede, concreto, tijolo, etc. e tal. Agora, de fato, é a igreja a fachada? Não. O que é a igreja? São as pessoas, os irmãos, o ambiente onde nós estamos. Então, não é errado usar a palavra, né? Instituição. Eu não posso dizer que, não se pode dizer que a igreja não é uma instituição, porque ela foi instituída por Cristo. A minha questão é o que se entende por isso, né? Como que a gente define isso? E eu acredito que há uma diferença, uma distinção entre igreja de Cristo e instituição religiosa, e eu vou dar exemplo agora do que nós estamos falando para os irmãos terem ideia. Aí fica mais fácil para entender o que eu quero dizer. Até aqui alguém tem alguma pergunta? Alguma observação? Eu vou dar 2 exemplos aqui, preste atenção aqui, por favor. Eu vou citar 2 instituições religiosas, e eu vou mostrar por que eu vejo como instituição religiosa. Eu vou fazer alguns comentários, esses comentários estão na mídia, estão em sites cristãos, em sites não cristãos, são informações de cunho público, nada de sigilo, ok?
Eu quero falar, em poucas palavras, sobre a Igreja Bola de Neve. Não discutir, né, sobre a origem e tudo mais. Mas essa igreja é uma grande instituição religiosa. Eu não tenho dúvidas de que pessoas que frequentaram ou que frequentam essa igreja se converteram a Jesus, se tornaram pessoas zelosas, estão fazendo a obra de Deus, estão ali com dedicação, com sinceridade ao Senhor. Apesar de que essa igreja tem algumas diferenças doutrinárias de nós não podemos dizer que esse pessoal não presta, que não está fazendo nenhum benefício para a sociedade e para as pessoas que ali frequentam. Essa denominação iniciou em São Paulo no ano de 1999 e ela conta hoje com aproximadamente 650 mil membros que estão espalhados em vários países. Eles têm 560 templos, estão em países como Brasil, Portugal, Colômbia e Canadá. No dia 17 de novembro, agora, de 2024, retornando de um evento em São João da Boa Vista, faleceu o seu fundador, né? Era apóstolo Rina, assim chamado, com 52 anos de idade, vítima de um acidente de trânsito na cidade de Campinas. Após a sua morte, a instituição entrou numa ferrenha briga judicial que envolve a sua ex-esposa e a diretoria formada pela igreja a partir da morte do apóstolo Rina. Eu vou fazer uma citação agora do site Metrópole, é um site de notícias lá na internet. Corre na Justiça Paulista, em meio à disputa pelo comando da igreja, a defesa de Denise, ex-esposa, menciona que a Bola de Neve é composta por aproximadamente 550 membros. Segundo o documento obtido pelo Metrópole, a arrecadação pode alcançar 250 milhões por ano. De acordo com a equipe jurídica da pastora, os líderes do colegiado realizaram ações suspeitas após assumirem a presidência da sede com a morte de Rina. Então veja bem, ele já estava vivendo um conflito familiar, estava quase que no processo de divórcio, isso era notório também, e ele faleceu. Dado o seu falecimento, formou-se uma diretoria para lidar com as questões financeiras. Uma igreja que arrecada 250 milhões por ano é uma igreja que tem bastante dinheiro, né? Visto que a sua despesa não era equivalente. Então, há um acúmulo de dinheiro, não há nenhuma dúvida disso. Isso está na justiça, né? Recentemente, a justiça devolveu a viúva a presidência para que ela dê seguimento, mas ainda cabe recurso, ok? Agora, nós não estamos discutindo a pessoa deles, o que eles acreditam, nós estamos falando de uma instituição religiosa, né? Que é liderada por CEOs, por pessoas que têm capacidade, e agora há uma briga na justiça por causa de poder, né, de quem vai ocupar a liderança, e também pelo dinheiro, que até agora não se sabe quais são os verdadeiros números que estão guardados, que tem sido motivo de tanta briga, ok? Aí nós fazemos uma pergunta, isso é uma igreja? Isso é uma igreja? Eu não estou dando resposta, só estou fazendo os irmãos pensarem, né? Vou citar um outro fato. Um outro exemplo do que estamos falando é a Igreja da Lagoinha. Quem não se lembra dos anos 90, quando a Igreja da Lagoinha, né, ganhou uma repercussão não somente nacional, mas também mundial, com as músicas Diante do Trono, né, da Ana Paula Valadão, do pastor, irmão dela, do André Valadão. Inclusive, ele é casado com uma moça daqui, né, de Londrina, né? Agora, a Igreja da Lagoinha faz parte de um movimento que foi uma divisão da Convenção Batista, né? Faz parte de um movimento que foi iniciado pelo antigo pastor que morreu com mais de 100 anos, Enéas Tonini. Era uma igreja batista, mas era um movimento pentecostal. Eles são os batistas nacionais, né? Existe a Convenção Batista Brasileira e a Convenção Batista Nacional, que a divisão se deu por conta do pentecostalismo.
E a igreja do pastor Márcio Valadão, pai da Ana Paula Valadão e do Márcio Valadão, é uma divisão da Igreja Batista Nacional, que é uma denominação nacional, ok? Agora, trago aqui um recorte do site UOL, isso está na internet, abre aspas. André Valadão, líder da Lagoinha, global, olha, veja bem. Aí o pastor André Valadão, ele acrescentou a palavra global, líder da Lagoinha global. Então o nome completo é Igreja Batista da Lagoinha Global. Aqui nós estamos fazendo uma observação no sentido eclesiológico. Se uma igreja, no sentido da palavra, ela só é local, ela não pode ser global. É uma incongruência. Não sei se os irmãos estão entendendo. A palavra igreja refere-se a uma comunidade local. É isso que a palavra originalmente expressa. Agora, qual foi a instituição política criada no quarto século que deu o seu nome de universal? A Igreja Católica, que quer dizer universal. Então veja, André Valadão, líder da Lagoinha Global, entrou com uma ação judicial contra a Lagoinha de Niterói, comandado por seu cunhado, Felipe Valadão. Uma outra coisa interessante. Ele entrou com uma ação contra o cunhado. Por que ele é cunhado? Porque o pastor Felipe Valadão é casado com a Mariana Valadão. A Mariana Valadão é filha do pastor Márcio Valadão, irmã da Ana Paula Valadão, irmão do André Valadão, ok? Aí você pensa, mas por que esse pastor, então, tem o nome de Valadão? O nome não é da família, da esposa dele, só que ele entrou na justiça e mudou de nome. Ele mudou o nome. Por que ele mudou o nome? Aí você vai respondendo a sua pergunta. Continuando, eu estou lendo entre aspas. Ele acusa a igreja fluminense do uso indevido da marca, já que o templo operava de forma independente. Esse é o site UOL, 12 de dezembro de 2024. Então a igreja briga na justiça, hoje isso está dentro do site, por causa da marca, né? Aqui em Londrina tem Igreja Batista da Lagoinha. Então, a comunidade que usa é uma franquia. Eu não sei se é pago cifras de dinheiro, mas deve ser. Porque o cunhado entrou na justiça contra uma outra igreja, porque ele estava usando o nome Lagoinha, né, por ser uma marca dele, sendo que a igreja de Niterói era uma igreja independente. Segundo a autora da ação, foram feitos pedidos de registro da marca junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI. Na ação, a Igreja da Lagoinha de Niterói é acusada de reproduzir indevidamente a marca registrada da autora. Então, veja, e eu pergunto agora, isso é uma igreja ou é uma instituição religiosa? Eu não estou respondendo nada, estou deixando os irmãos responderem. O que vocês acham? Veja bem o que eu vou dizer. O pastor Manuel está falando que o pessoal da Lagoinha não vale nada, eles nunca fizeram nada, pessoas não se converteram lá, pessoas não se consagraram, é tudo um bando de capeta. Estou falando isso? Eu não estou falando isso. Pessoas lá salvas? Sim. Pessoas consagradas, sinceras? Sim. Tudo que eles estão fazendo no âmbito social, religioso, espiritual, está errado? Não. Porque se eles estão pregando a palavra, pessoas vão se converter. Eu até acho que o pastor André tem um posicionamento firme sobre muitos aspectos, no sentido bíblico. Mas nós estamos falando da eclesiologia. Não estamos falando da pessoa, da doutrina, estamos falando da eclesiologia. A maneira como se faz igreja. Certo? Quantos irmãos estão entendendo isso? Agora, qual é o problema de tudo isso? Aí entra uma questão pastoral, né? Quando a gente assiste essas pessoas pregando, falando, impressionando, nós vamos recebendo aquelas informações, elas vão tomando conta de nós. Né? Depois você vem para uma igreja pequenininha como a nossa, um pastor caipira como o seu, você fala assim, olha aí o pastor falando lá do pastor lá, né?
pastor, aqui está errado, né? Nós precisamos olhar para aquilo que a Bíblia ensina sobre todas essas questões. Então, o meu ponto de vista, ou o ponto aqui, é que essas denominações, irmãos, elas têm fundadores, têm líderes, têm donos e têm inclusive marca registrada. Uma igreja local não pode ter fundador. Uma igreja local não tem fundador. Quem é que funda uma igreja? Outra igreja. Mas quer dizer que os missionários não são fundadores? No certo sentido, eles são fundadores. Porque eles se dedicaram, eles canalizaram recursos e começaram ali o trabalho. Eles são dignos de honra? São dignos de honra. Precisam ser lembrados? Precisam ser lembrados. Porque foram agentes humanos obedientes ao ídolo de Jesus, foram lá e começaram o trabalho. Então nós devemos, na nossa consciência, de vez em quando lembrar daqueles que são fundadores da igreja, agradecer por suas vidas, mas é preciso lembrar que no sentido puro da palavra, igreja não tem fundador. Quem foi o fundador da igreja? Cristo. Quando eu não tenho essa ideia, sabe o que eu me torno da igreja? Um afundador de igrejas. Ao invés de ser um fundador, um afundador. Eu vou afundar a igreja. Quando eu me vejo como dono, como CEO, e às vezes me comporto como se tivesse uma marca registrada. Na igreja não há concentração de poder e controle, sendo que a ordem, na verdade, foi para espalhar e não para concentrar, tanto no que se diz respeito à procriação como na pregação do evangelho. Esse é um dado bíblico interessante. Quando Deus fez Adão e Eva, o que ele disse para eles? Espalhem, não foi? Multipliquem-se, espalhem pela terra, povoem a terra. Não foi essa a ordem? Ok. E lá em Gênesis 10, o que aconteceu? A Torre de Babel, qual foi a proposta de Nimrod? Vamos juntar. Ao invés de espalhar, vamos formar uma cidade aqui, estado, Babel. Vamos concentrar forças. Ok? Por quê? Porque onde há uma concentração de força, há uma dominação, há um poder humano. Já leu sobre Nimrod, em Gênesis capítulo 10? Agora, no que se diz respeito à igreja, quando a gente lê as cartas de Paulo, o livro de Atos, qual foi a ordem? Vão e se multipliquem, povoem a terra, preguem o evangelho, vão por todos os lugares, formem igrejas. E essas igrejas, elas são o que então? O que são as igrejas de acordo com o Novo Testamento? São comunidades pequenas. São comunidades que se reúnem para quê? Para praticar o batismo, celebrar a ceia, para ter comunhão, para o exercício dos dons espirituais, para dar e conceder perdão, e daí por diante. Mas o senhor está falando aí, pastor, mas lembra da igreja de Jerusalém? Quando Pedro pregou o primeiro sermão, lá em Atos capítulo 2, 3.000 pessoas se converteram. Mais à frente ele prega outro, mais 5.000 pessoas. Agora, é só ler o texto. Essas pessoas eram de onde? De todos os lugares que se concentravam em Jerusalém. Por causa do quê? Por causa das festas judaicas. Essas pessoas, inclusive, vieram de Roma até Jerusalém. Depois elas foram para os seus lugares e lá começaram as suas igrejas e as suas comunidades. Biblicamente falando, então, eu vou fechar esse assunto aqui. Como que uma igreja, dentro da estratégia de missões do livro de Atos, como é que eu vejo, né? Uma comunidade começa uma outra comunidade. Vamos imaginar nós aqui. Nossa igreja começa uma outra igreja, lá em qualquer outro lugar aqui. A igreja foi para frente, já tem lá umas 30, 40 pessoas, tem um pastor lá. Né? Por enquanto ele não tem condição de ter em tempo integral, mas isso tem acontecido. Né? Ele é um advogado, ele tem o escritório dele, ele tem o sustento dele, mas ele vai dar um tempo parcial. Então, libera aquela igreja. Aquela igreja deve ser organizada e a igreja que iniciou aquela não tem mais nenhuma gerência sobre ela.
e ensina para ela, olha, a partir do momento que vocês tiverem condições, comecem outra. E nós aqui vamos começar outra em outro lugar. Começamos, tem lá 20, 30 pessoas, já tem um outro lá, um pastor que também tem um tempo parcial, ou então um jovem que não tem família ainda, que quer trabalhar, então já organiza essa igreja, deixa ele lá, não tem ingerência. A igreja tem vida própria. Ela deve tomar as suas decisões. Sendo assim, não há concentração de poder, não há lugar para orgulho, para dominação. Esse é o modelo bíblico de igreja. Quantos irmãos estão entendendo isso? Quando você tem uma organização religiosa, uma instituição, você tem que entrar na justiça para reaver milhões de reais. Entende a questão? O modelo bíblico é esse que acabei de falar com os irmãos. Eu acho que hoje eu estou falando demais. Domingo passado vocês falaram muito hoje. Alguém tem alguma pergunta, irmãos? Uma observação? Exatamente. O pastor é uma figura que provoca reações diversas, né? Tem gente que, estou falando no sentido geral, que faz de tudo para o pastor viver. E tem outros que faz de tudo para ele morrer. É verdade, irmãos, o pastor vive esse drama. Eu não estou fazendo uma... não é o pastor A, não é o pastor B, não é o pastor... Os pastores vivem esse drama. Tem pessoas que, se pudessem, sem motivo plausível nenhum, eliminar, né, tirar da face da terra, só para isso, né? Eu quero estar lá onde o Senhor está, ocupar o seu lugar, né? Mas é um lugar que não é uma escolha da pessoa, né? Eu costumo dizer que a vocação pastoral não é algo que você corre atrás dela, ela corre atrás de você. É Deus que escolhe, é Deus que dá. Mas, infelizmente, né, eu acho que eu já fui morto umas 300 vezes, pelo menos, na minha vida. Alguém tem uma observação? Uma pergunta? Se a gente faz a associação da igreja local com uma família celular, fica fácil da gente entender. No nosso caso, né, que a gente já tem um filho casado. A nossa família gerou uma outra família, mas a gente não tem poder de decisão nenhuma sobre essa outra família que saiu da nossa família. O Giovanni está voltando por livre e espontânea vontade, porque se fosse da nossa, ele não teria nem ido. Então, ele não fez a nossa vontade, ele guiou-se por Deus e decidiu ficar lá em Ribeirão até hoje, né? Mas está planejando voltar. A gente não tem poder de decisão nenhuma. A gente está aqui como conselheiros, né? E também para ajudar nas necessidades dele, que a gente tem feito isso até hoje. Vai fazer isso pelas 3 meninas também, que formarão as suas famílias através da nossa família. E quando a gente olha para a família celular, fica fácil entender como uma igreja de Jesus Cristo deve funcionar. Exatamente. É por isso que, inclusive, nós somos comparados, né, ao corpo humano. A palavra família é usada de maneira análoga para falar sobre a igreja. Então, eu acho que esse é um exemplo. O Giovanni é o nosso filho, mas ele não é da nossa família mais. A minha família hoje é a Adri e as meninas. O Giovanni instituiu uma outra família. Quando a gente entende isso, né, eu estou falando biblicamente. O Giovanni não faz parte da minha família mais. Ele é família estendida. Há uma diferença aí, ok? Agora, ele não deixou de ser filho. Tanto que essa semana, ele ligou para a Adri, depois ligou para mim, e o Giovanni tem uma conversinha, não sei se vocês conhecem ele, né? Aí eu já tinha entendido, né? Ele falou assim, pai, com aquela voz, né? O senhor não paga uma pizza para mim e para Mariana, né? Aí eu falei para a Adri, olha, como é que você vai negar um negócio desse, né? A gente faz de tudo.
Foi por causa do aniversário. Ah, é verdade. É que eles estavam indo para Franca no sábado, na sexta-feira, e já havia previsão de uma chuva torrencial lá na região. Né? Já tinha, isso já estava previsto. E foi dito e feito. Ele estava na Anhanguera e veio uma chuva muito forte. Né? Falou que deu quase meio metro, né, de água. E os carros todos pararam e ele decidiu não continuar e voltar. E aí o sogro já tinha preparado a janta dele lá em Franca, né? Ele falou: pai, eu estava pensando na janta lá do meu sogro. Não dá para o senhor pagar uma pizza para nós, né? Aí eu fiquei pensando, né? Quem manda ser pai, né? É isso aí, né, dona Regina? É isso que acontece. Então existe uma ligação, existe um carinho, um amor, né? É um filho, mas não há ingerência mais. Ele toma conta da vida dele, né? Igreja é assim também. Agora, a gente pode dizer assim, mas é esse o modelo que o senhor prefere? Não é uma questão de preferência, irmãos. Quando a gente lê o livro de Atos, a maneira como... Nós vamos falar sobre isso semana que vem, né? O apóstolo Paulo tinha trânsito livre entre as igrejas. Mas era o apóstolo Paulo, no período apostólico. Era um período totalmente distinto do período que nós vivemos nos dias de hoje. Alô, pastor. A dona Bem-vinda do Ceará fez a pergunta seguinte, abre aspas. Pergunta: organizador da igreja e não fundador? Uma pergunta. Seria o papel, daí respondendo ela mesma, seria o papel de todos os missionários autorizados? Uma pergunta. A Deus que a próxima... Como é que é? Glória a Deus, que a próxima seja em Fortaleza, Ceará. Então, interessante, ela usou a palavra organizador. Talvez essa palavra caiba melhor. Ele é o organizador, porque aí tem uma conotação mais jurídica, né? Mais organizacional e não orgânica. Porque quem é que tem autoridade para fundar a igreja? Biblicamente falando, a igreja local. Uma igreja local é autorizada a iniciar outras igrejas. Paulo foi um plantador de igrejas. Ele foi autorizado a fazer isso. Ele foi enviado pela igreja de Antioquia, em Atos capítulo 13. Então, ele teve essa... Ele foi e organizou, instituiu, iniciou, né? Mas ele não se pode dizer que ele é o fundador da igreja. Ele é o organizador. Eu não diria também que ele é o motivador. Aliás, essa palavra motivador não é uma palavra que... Mas é isso, sim. Quem sabe um dia, né, que Deus mande lá alguém para iniciar uma igreja, organizar uma igreja lá em Fortaleza, né? Ela deve estar escutando lá, qualquer dia a gente vai lá comer uma pizza na casa dela, né? Ah, é? Irmãos, alguém mais tem uma pergunta, uma observação? Será que eu consegui expressar o que eu tinha aqui na minha cabeça? A diferença entre igreja e instituição religiosa, né? São coisas diferentes, né? A diferença entre Babel e Antioquia, por exemplo, é diferente, né? Não há concentração de poder, não há política. O que há é o organismo vivo, pessoas gerando pessoas. Vamos orar? Pode, claro. Eu queria só perguntar o seguinte. Hoje, resumindo, hoje está uma bagunça, hoje o termo igreja, igual o senhor já explicou e tudo. Por causa das igrejas que pedem dinheiro ou deixam de pedir dinheiro, enfim. Naquele tempo, lá na época de Coríntios, de Paulo, de Tomé, de Pedro lá, as igrejas, historicamente, não tinham essa, vamos dizer assim, essa bagunça que é hoje? Ou já era tudo bagunçado também? Não sei se eu fui claro. Olha, as primeiras igrejas já começaram com problemas, né? Naquela época o problema era o gnosticismo. O gnosticismo que tinha tentáculos diferentes.
né? Tinha, por exemplo, uma seita que era o docetismo, que originava-se do gnosticismo. Tinha, depois, em outros períodos mais para frente, tiveram problemas, né, com a pessoa de Cristo. Então a igreja tinha problemas externos e problemas internos. Os problemas externos, nas primeiras igrejas do Império Romano, por exemplo, né? Os imperadores exigiam adoração como se fosse a um deus. Então esse era um problema para os cristãos, né? Existiam os problemas internos, as heresias, né, Então a igreja sempre viveu esse drama, né? Agora, as igrejas locais hoje, independente do nome que tenham, enfrentam seus problemas, né? Problemas internos, problemas de heresias. Por exemplo, não é o nosso papel agora, mas os evangélicos hoje no Brasil estão dando as mãos, e a mídia está fazendo isso muito bem, para o adventismo. O que eu tenho contra o adventismo? Pessoalmente, nada. Não tenho nada contra o adventismo, das pessoas que seguem, mas a doutrina adventista é uma doutrina perigosíssima, né? A questão é que as pessoas não conhecem a doutrina adventista, né? E tem coisas que o adventismo prega que não é notório. Agora, hoje você vê figuras de pastores batistas, né? Eu não vou citar o nome, mas um pastor batista de nome, de referência, ele está de mãos dadas com a liderança do adventismo, ok? E agora, um outro pastor, uma outra envergadura do meio reformado presbiteriano também está participando de eventos com liderança do adventismo. Então, nós, pessoas comuns como nós, não tem discernimento para... Né, qual é o sentimento que nós temos? Principalmente se a gente tem um problema assim, emocional, né? Se a gente tem problema na família, fala assim, nossa, mas olha, o pastor está falando, né, que tem que dividir, que tem que... Irmãos, a doutrina é separatista. A doutrina cristã, ela existe para separar. E nós podemos manter uma relação pessoal com determinadas pessoas, né? Eu posso receber na minha casa um adventista e tomar café com ele, sem nenhum problema. Se ele quiser até comer um pão de queijo, se quiser que seja no domingo e não no sábado, tudo bem, né? Mas doutrina não. A doutrina não negocia. Não é uma coisa pessoal. O apóstolo Paulo era um ferrenho defensor da doutrina, entende? Então, nós não podemos confundir as coisas. Então, hoje está vendo essa amarração aí, né? Eu tenho uma opinião sobre isso, né? Sobre o que vai acontecer com essas igrejas no futuro. É só ler Apocalipse 17, irmão Ademir. Como o senhor tem esclarecido bem, eu penso o seguinte: a cada época da igreja, o inimigo achou uma fraqueza da igreja, certo? Isso no decorrer de toda a história. E hoje é a questão praticamente que move o mundo, é a monetária. Exatamente. Infelizmente, essa questão monetária, o dinheiro, que brilha os olhos de todo mundo, né? Todo mundo não pensa mais no outro, pensa em si. Agora, toda pessoa que se propõe a ser um servo de Deus como pastor, precisa, primeira coisa é o seguinte, a responsabilidade. Ele tem uma responsabilidade como cristão, salvo em Cristo, e outra como uma pessoa que é responsável de passar a doutrina, de passar ensinamentos corretos. Agora, todo mundo vai prestar conta diante de Deus. Nessa questão aí, eu penso o seguinte, essas pessoas parecem-me que não pensam naquilo que eles vão ter que responder, tanto pela sua vida como pela vida dos outros. Porque está botando muitas pessoas, olham para o escândalo e não querem mais saber de igreja. Não querem saber de Cristo, de igreja, de Deus, nem nada. A gente encontra muitas pessoas que você vai falar assim, olha, esse negócio de, faz favor, não me fala isso. Porque você vai fazer o quê? É os escândalos. Mas pessoas que não pensam na responsabilidade. E, infelizmente, o pastor está num lugar de evidência.
E nós, como membros comuns, muitas vezes começamos a idolatrar o pastor e começar a botar tropeços. Lá em Provérbios está escrito assim, ó, quando você dirige um elogio a uma pessoa, arma-lhe uma cilada. Porque o ser humano é passível de buscar aquela Apreciação, né? apreciação, exato. E isso traz o quê? Cilada. Então nós, como membros, temos que ter o senhor como pastor, mas como irmão em Cristo, Amém. e responsável pela palavra e pela doutrina correta. Graças a Deus, eu tenho a convicção que aqui nós estamos sempre buscando a palavra. Amém. 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 Obrigado, Modemir. Carlos. Ok. Vamos tomar nosso café, então. Obrigado aos irmãos. E quero agradecer mais uma vez pelo Sidney, Dona Tânia. Que Deus abençoe vocês. Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradecemos ao Senhor pela sua palavra, pela participação dos irmãos. Eu aprecio muito e louvo ao Senhor pelas palavras do irmão Ademir, palavras de sabedoria, de lucidez, e também as contribuições dos demais irmãos. Nós queremos exaltar o nome de Jesus Cristo. Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele é o cabeça dessa igreja. Essa igreja não tem dono, ela não é minha, ela também não é nossa, ela é do Senhor Jesus. O Senhor é o cabeça e fará nela e através dela aquilo que o Senhor deseja. Rogamos do Senhor o perdão dos nossos pecados, a compreensão de quem nós somos, da nossa fragilidade, da nossa fraqueza, da nossa total dependência daquele que é o cabeça, Cristo. Cristo Jesus sobre as nossas vidas. Pois é no nome dele que oramos. Amém. Amém. Deus abençoe os